Galera do Instagram, não me perturbe, porque a nossa live é onde? É lá no YouTube. No YouTube do Carlotas TV. No YouTube do Carlotas TV. Se você quer me ver, vai pro YouTube do Carlotas TV. Aê! Já começou ou não? Tem a contagem. Já estamos ao vivo. Eu pedi para calentar, para a gente aproveitar você. Ai, que maravilha, gente. Eu vou despedir da turma do Instagram, porque senão eu fico louco. Galera, tá, YouTube do Carlotas TV, vão para lá, vão para lá. Boa eu não sabia que já tinha começado. Ah, não, com essa cantoria toda, já falei, starta aí, que a gente já vai começar em grande estilo. Gente, até esqueci, ó, me desculpa, eu não falo Libras, e aí eu queria introduzir a Fran, que vai ajudar a gente a tornar a nossa conversa muito especial desse nosso... Ela me ensinou mês da empatia com o Álvaro Lages. Vai ser muito especial, porque a gente está comemorando, Carlota está comemorando esse mês da empatia em junho. Desde 2018 a gente põe todos os esforços para falar sobre o tema, e não poderia deixar de convidar o Álvaro, uma porque eu sou fã e queria já há muito tempo, então não importava o mês. Agora, mais... porque eu te considero um grande mestre da conexão, e eu acho que a gente tem muita coisa para trocar aqui, falando de empatia. Então, já deixei preparado aqui, para quem não conhece o Álvaro, até parece que alguém não conhece, mas enfim, ele é maestro de ambientes, tem a capacidade de transformar ambientes usando música, linguagem, jogos e principalmente a sua própria frequência. Trabalha há 20 anos mesclando as linguagens da música, improvisação e palhaçaria, a serviço da conexão humana, da empatia e da criatividade. Então, por tudo isso, ele é muito bem-vindo e está aqui com a gente hoje para a gente gastar um pouco aqui do nosso português com empatia. Bem-vindo, querido. Ai, obrigado, Fabiana. Delícia estar aqui. Valeu, Franciele. Tô adorando que você está aí com a gente, ó. Que massa. Falei direitinho? Te apresentei direitinho? Direitíssimo, direitíssimo. Você falou comigo ou com ela? Não, com você. Se eu te apresentei eu achei que você tava... Direitíssimo. Direitíssimo. Achei que você estava perguntando se você fez as libras certo. Né? Eu melhor nem perguntar. Mês da empatia. Isso. E a empatia é porque a gente troca os nossos sentimentos. A Fran me contou. Demais. Muito bem. Então, para a gente começar, você que é o grande inventor da teoria do pareando Bluetooth, eu queria que você me falasse um pouco sobre o que conexão tem a ver com empatia. Primeiro vou dar os devidos créditos. O termo, quem chegou com esse termo foi a Rubra, Lu Lopes. E virou linguajar comum, e eu me apropriei, como um bom palhaço que sou. Então, Rubra será homenageada e citada aqui várias vezes na teoria do pareando Bluetooth. Ela que trouxe o termo. A gente ia fazer show e ela falava, não, temos que parear o Bluetooth. Olha, hoje a gente não pareou o Bluetooth direito com a plateia. E virou linguagem comum nossa. Então, quando eu comecei a falar, né, para mim era mais do que natural estar falando isso. E aí, você perguntou o que é, né, parear o Bluetooth? Pode ser, eu perguntei, na verdade, o que conexão tem a ver com empatia, ou primeiro parear o Bluetooth, que também é conexão, enfim, por onde você quer começar? Conexão, para mim, tem tudo a ver com empatia. Para mim, é quase a mesma coisa. Assim, não, a empatia praticada sem conexão, ela não é empatia, ela é qualquer outra coisa, né? Você está lendo um manual, você está fazendo bonito para o outro, mas ela não é empatia real. Eu acho que necessariamente para ter empatia tem que ter conexão. E aí, quando a gente fala de conexão, eu boto em três tipos de conexão. A primeira, a segunda e terceira pessoa. Você que fez o curso, você sabe do que se trata. Quem não fez, vou explicar. É o método de contagem dos índios Pirahãs, que é uma tribo nas margens do rio Marmelos, que eles têm um sistema de contagem que é 1, 2 e muitos. Então, para mim, a conexão ela passa também por esses 3 lugares. O primeiro lugar é o eu. Se você não se conectar com você mesmo, Fabi, é impossível você se conectar com qualquer outra pessoa.
No máximo, você vai estar emprestando a sua desconexão para o outro. Não é? É você tentar botar um fone de ouvido num celular sem bateria. Você não vai ouvir música, cara. Né? Não, então, a primeira conexão é com você. A segunda, que talvez seja essa que leva o nome de empatia propriamente dito, é a conexão com o outro, esse espaço invisível da relação. Né? Quando eu me conecto aqui com você, tem um espaço invisível aqui que é completamente diferente de quando eu me conecto com a Franciele. Ou me conecto, sei lá, com a Cíntia Menegatso, que está ali na plateia. O que emerge nesse espaço invisível é completamente diferente. Se eu não tiver presente para levar isso em conta, não temos empatia. Né? E o terceiro, a título de curiosidade, é o ambiente onde a gente está. Né, eu tô vendo esse balãozinho aí com o mundo desenhado, é isso, é um mundo. Eu me conectar com você aqui no YouTube durante uma live é diferente de eu me conectar com você no meio de um curso, que é diferente de eu me conectar com você no grupo nosso para a gente trocar meme. Se eu não levo essas três coisas em conta, então, a relação e o sistema, acho que não temos empatia. Ou a gente não chega no 100% dela. Você consegue uma empatia um pouco mais frágil, eu acho. Faz sentido? Para mim faz todo sentido. Na verdade, acho que você trouxe 1 milhão de coisas que vale a pena comentar. A primeira delas, o que eu gosto muito e que para mim foi muito forte, foi a questão da presença. Eu, especialmente, sou uma pessoa um pouco ansiosa, intensa e agitada, né? Então, assim, a presença para mim é sempre o desafio dessa conexão, né? Então, até aquele exercício que você passou para a gente das horas, né? De quantas horas você vive, assim, para mim foi muito intenso, porque é isso, você tem que estar nesse lugar com o outro, fazendo isso, e o resto, né? O resto é resto, você tem que estar nesse contexto, que eu acho que isso é muito legal. E aí, quando você traz a questão de que a empatia pressupõe esse outro, para mim também é uma questão bastante forte. Eu tenho várias discussões com o Mauro sobre esse termo de autoempatia que o povo vem surtando ultimamente e usando, né? Então, assim, Fale mais, eu não sei o que é. Se a empatia pressupõe uma outra pessoa, né, que não eu... Uhum. Sim. Não existe autoempatia, né? Ou você é esquizofrênico, ou você tem transtorno de bipolaridade, enfim, transtorno de personalidade, porque assim, não dá para eu ser empático comigo mesmo. A empatia pressupõe este outro. Então a gente tem algumas discussões a respeito disso, nada científico ainda, precisamos mergulhar mais no tema, mas realmente, porque eu acho uma coisa até parece que desconsidera o outro, né? Então assim, é um momento da gente pensar nesse outro, de como é que eu me conecto com ele, como é que eu enxergo ele, como é que eu crio essa conexão com ele. Muito bem, muito bem, muito bem. Como é que eu crio conexão? Ou como eu crio desconexão? Cara, eu acho que a primeira coisa, até aquele vídeo que você perguntou, como você pratica isso no dia a dia, né? Eu acho que tem mais a ver com não fazer do que com fazer, Fabi. A gente é muito homofáber. Fomos treinados a fazer. Você chega para bater um papo com alguém, fatalmente vai falar, mas o que você tem feito? Fatalmente, é uma pergunta recorrente. A gente é aquilo que a gente faz, né? Você não me apresentou aí falando, por exemplo, que eu falo no telefone caminhando, eu não sei falar no telefone sentado. Você me apresentou falando minhas utilidades. Então, eu acho que a empatia tem a ver com, antes de fazer, respirar e receber. Isso gera conexão. Eu respirar... Quando eu subo no palco, antes de eu entregar para a plateia, a primeira coisa é respirar aquela plateia. Pisei no palco... Deixa eu ver onde eu tô. Porque, às vezes, eu entrei, eu tô aqui no meu mundo, no meu planeta. Tô aceleradão. Eu chego e é uma sexta-feira à noite onde a galera acabou de chegar do serviço e tá exausta. Não adianta eu querer botar pilha. Então, acho que o primeiro passo para a conexão é respirar e receber. Antes de tentar dar, é receber. Porque aí você olha dentro da sua... Eu gosto de falar, você é a sua própria mochila. Dentro da sua mochila, qual a melhor ferramenta para se conectar com o outro? Agora, se eu não vi o outro, se eu não recebi o outro, bicho, qualquer ferramenta minha pode ser muito ruim.
Você sabe que você falando me veio muito a imagem, né? Assim, quando você trabalha com grupos e entra para fazer, ou mesmo reunião, né? Normalmente a gente vai com um objetivo, com uma agenda, com o script, o roteiro, e aí também não sei se é do Mauro ou se ele emprestou de alguém, né? Que ele fala que é o plano B, e o que vai acontecer lá na hora, né? É o que vai acontecer de fato lá na hora. Mas o quão é difícil, às vezes, a gente deixar o roteiro de lado para de verdade sentir esse espaço, sentir o outro, e às vezes aquele grupo tem uma necessidade diferente, e óbvio, por mais que eu fui contratada para entregar esse conteúdo aqui, mas como é que eu vou chegar nele se eu não atender uma demanda, uma necessidade que está ali gritando, né, e que eu preciso de alguma forma dar conta, né? Não adianta eu ignorar, né? Não adianta eu ignorar a criança que entra na tela, o latido do cachorro, né? Tudo faz parte, né? Para mim é muito igual a história do repórter fotográfico. Já contei essa história? O primeiro dia de serviço do repórter fotográfico, estagiário no jornal, e aí eles mandam ele cobrir a inauguração do circo, o primeiro dia do circo, estreia do circo. Aí ele chega no jornal todo cabisbaixo, aí fala, o que foi? Fala, putz, não tirei nenhuma foto. Mas por que não teve inauguração? Ele fala, não teve, o circo pegou fogo. Para mim, a presença tem a ver com isso. Assim, o cara perdeu uma capa do jornal porque ele estava tão preso no roteiro dele, tão preocupado em cobrir a inauguração do circo, que ele não se abriu para ver o presente que a vida estava dando, né? E a gente vira e mexe, acontece isso. Sim. Queria trazer aqui só para não perder, porque senão vai ficar muito distante. O Alex perguntou: será que não dá para ser empático comigo mesmo? Na verdade, acho que essa é uma discussão filosófica, teórica, enfim, que a gente podia gastar uma outra live falando. Aí é minha opinião, né? Eu acho que a empatia pressupõe uma outra pessoa. O que tem se falado de autoempatia, para mim, na minha leitura, é autocompaixão, é autoconhecimento, é auto qualquer coisa, mas menos autoempatia, mas enfim, só para não deixar o Alex sem uma resposta, o que você acha? Não, o que eu falei, e que talvez, não sei se é empatia consigo mesmo, mas conexão consigo mesmo. Conexão, sim. Isso eu acho que é fundamental. Para mim, é a antessala da empatia, eu tenho que estar conectado comigo mesmo. Se eu não me escuto, eu vou perder a foto do circo. Né, a foto do incêndio no circo. Então, não sei se a palavra seria empatia, mas uma autoconexão, ela, para mim, é o passo 1, passo 0, para qualquer coisa. Sim. De tudo que a gente lê de empatia, assim, acho que, para mim, a palavra mais forte, ou que existe alguma definição, né, assim, de todas as definições que eu já li, a conexão, para mim, é que faz mais sentido, né, porque não adianta a gente tentar se colocar no lugar do outro. Olha lá, o telefone tocando, vai começar a gritar. Não dá para ignorar, né, acabamos de falar. Põe aqui para falar com a gente, pede uma pergunta. Podia, eu era da Oi. É bom, podia, né? Aproveitar Oi, Vivo, Claro, essas coisas assim, né? Bem adequado. Olha o circo pegando fogo, Fabi. Olha que presente. Olha que presente. É um anti-exemplo de empatia, o telemarketing. Te lo juro. É um anti-exemplo, cara. É fundamental. A gente podia se divertir muito. Se ligar de novo, atende. Vou até deixar virado, então, aqui. Mas, então, eu estava falando da conexão, né? Eu acho que, para mim, de todas as definições que eu li, que a gente pesquisou, né? E eu acho que não tem ninguém que defina empatia como conexão, né? Mas de tudo que trazem de exercício, como que eu exercito a empatia, etc. Eu acho que essa palavra, ela traduz muito, né? Porque realmente, assim, para eu conectar, eu preciso estar nesse estado de presença. Eu preciso olhar para mim para conseguir olhar para o outro, porque senão eu não vou conseguir realmente criar essa ponte, né? Eu tenho que achar dentro de mim algo que me ligue a essa pessoa, ainda que eu não viva o que ela viveu, ainda que eu não tenha as mesmas experiências, mas eu tenho que encontrar esse lugar. Sentido, Sim. não? Sim, sim. O Alex está fazendo só pergunta
cabeluda, hein? Vamos! Eu vi uma ali e espero que você saiba responder. Você tá jogando no meu colo? Obrigada. Tudo bem, tudo bem. Diferença entre compaixão e empatia. Compaixão e empatia. Quer tentar? Vou chutar, tá? Não tem ciência nenhuma nisso. É um achismo inspirado na provocação do Ale. Para mim, talvez tenha uma diferença. A empatia, eu enxergo ela com um pouco mais de autonomia do que a compaixão. A compaixão, de novo, sem ciência nenhuma disso. A compaixão, para mim, pressupõe quase uma certa pena, tem um desequilíbrio de status, que a empatia, pelo contrário. Eu tenho a sensação que a empatia é assim, você não precisa entender a dor do outro, mas você tem que reconhecer que o outro tem uma dor. Para mim, está nesse lugar. E aí ela é uma coisa muito digna, nesse sentido de equilibrada. Me vem assim. A compaixão, eu quase sinto que eu sou melhor do que o outro, sabe? Não sei se eu estou lendo bem a compaixão, mas nossa, que pena, coitado, né? Para mim, a compaixão, ela começa a frase com coitado. Então, não sei. Isso bem no achismo e no modo corriqueiro. Não tem um estudo sobre isso. Uma ciência atrás disso. Também não tem uma ciência atrás disso. Eu concordo muito com você. Quando eu olho, né, compaixão e todos esses exercícios de compaixão e desse olhar compassivo, é muito realmente no sentido de ir em auxílio a alguém. Ou seja, se você está em condição de ir em auxílio a alguém, significa que você realmente está né, tá desequilíbrio, você está melhor, em tese, que essa outra pessoa. E eu acho que às vezes me soa um pouco diferente da empatia, é que eu tenho condição de te dizer o que eu posso fazer por você. E eu acho que quando a gente está num processo empático, é muito mais o que você quer que eu faça, né? E não o que eu vou fazer para te ajudar. O que de verdade, né, eu posso fazer para estar com você. Assim, o que você precisa de mim? Acabou de me vir um exemplo na cabeça, vê se faz sentido. Divertidamente. A cena que o Bimbom tá mal. Lembra o Bimbom, aquele bichinho de tromba de elefante? Ele tá deprê. A alegria, bicho, insuportavelmente não respeita o estado que ele tá e fica botando pilha para vamos animar. Zero empatia. Mas acho que tem uma compaixão. Ela quer ajudar de qualquer jeito, da pior forma possível. A tristeza senta do lado dele e só fica sendo, só existe ao lado dele, só sustenta o campo. Ele chora o que precisa chorar e fica bem. Assim, ou seja, ela de fato pratica empatia, em momento algum ela se coloca num lugar melhor do que o dele, tem um equilíbrio. Faz sentido? Para mim faz, não sei se para Ale faz, mas para mim faz todo sentido. Coloquem aí nos comentários se faz sentido ou não, gente. Vocês estão viajando. Não estamos cagando regra, estamos investigando mesmo. Fui ver outra coisa, tipo, tá chato pra caramba. Mas me dá essa sensação muito, né, de que você na compaixão, você quer resolver o problema do outro. Eu acho que essa é a grande diferença. Né? E é óbvio que a gente quer resolver, a gente quer ajudar, a gente não gosta de ver o outro sofrer, mas a ideia é muito o que eu tô aqui para você, o que eu posso fazer. É muito, eu penso quando tem esses desastres, né, tipo, enchente, sei lá o quê, que tem uma mobilização muito grande da comunidade, vamos mandar mantimento, vamos mandar remédio, eu fico pensando assim naquela criança que perdeu tudo, que ela só queria um bichinho de pelúcia, sabe, assim? E, tipo, a água, o remédio e a comida é fundamental, óbvio, mas, puxa, se alguém mandasse o bichinho de pelúcia, sabe, ia fazer tanta diferença. É um pouco disso, né? É a compaixão e a empatia. Exato. Bom, o Ale diz que faz total sentido, ufa, passamos pelo crivo dele. Muito, passa. A compaixão pode ser o desejo de diminuir o sofrimento do outro e a empatia de se colocar no lugar do outro. Faz sentido? Eu acho que é por aí, né? Super, super sentido. Acho que faz... É isso. Para mim, eu vejo a empatia quase como uma não ação. Me vem muito essa imagem da tristeza sentadinha do lado. Eu tô aqui para o que você quiser. Eu tô aqui. Sim.
Você se coloca. Eu tô ali. Tô aqui por você, Fabi. Já teve vez de algum amigo que tá muito triste, você só ficar do lado e essa era a melhor coisa que tinha para ser feito. Para mim, isso é muito a cara da empatia, eu vejo, assim. Você não chega com a coisa pronta. Chega lá e chega, né? E eu vejo assim. Mas o quão difícil é para a gente fazer isso, né? Porque por mais que você queira fazer esse exercício empático, imagina assim, alguém querido que está passando por uma situação, né, ruim, seja lá o que for, putz, você quer de alguma forma resgatar, né? Tirar essa pessoa desse lugar e a gente acha que a gente tem esse poder, além de encher o saco da pessoa, né? É aquela pessoa que quer ajudar a velhinha a atravessar a rua e a velhinha nem ia atravessar, ela estava indo para o outro lado. Mas eu vou te contar um caso verídico, quando a gente trabalhava junto com o Diálogo no Escuro, nos bons tempos, quando, né, a gente podia estar presencialmente e tal, não sei se você lembra dessa época. Lembra? Aí tinha o Renato, que era um dos guias, e ele é cego, sei lá, mais de 20 anos, e aí ele contava que muitas vezes ele estava esperando alguém, que já tinha acontecido, ele estava esperando na esquina alguém, fechar o farol, alguém catava o braço dele, levava ele para o outro lado. Quando chegava lá, posso te ajudar com mais alguma coisa? Pode me levar para o outro lado de volta, porque eu estou esperando uma pessoa. Eu nunca disse que eu queria atravessar a rua. E acontece, né? Você vê. Muito bom, é muito bom. Aí eu fico imaginando por que será que o inferno está tão cheio de boa intenção, né? Tipo, se a gente perguntasse, não é? Custava perguntar? Olá, Larissa aqui, vamos ver, a Tite falou, a Elô trouxe dizer que compaixão... Estou adorando que a galera está participativa. Tá, pelo menos eles devem ter mais teoria que a gente. Ó. Daria para dizer que a compaixão você não está tentando ver com o olhar do outro, está vendo com o seu próprio olhar. Eu acho que sim. Exato. É o que eu enxergo como solução, né? Sim. Sendo que, às vezes, o outro nem está querendo uma solução. Exato, né? E, assim, a gente quer consertar. Eu fico pensando, assim, muitas vezes, né? Tipo, quando você recebe essa solução do outro, você fala... Você está com 2 problemas, né? De estar chateado, triste, o problema que você está, e com a sensação que você é um incompetente e incapaz de chegar nessa solução que o outro te deu tão maravilhosamente, não é? Assim, tá, mas eu não consigo fazer isso, né? Eu não consigo. Por que é tão difícil para mim? Às vezes dá umas agonias, assim. Eu tinha um amigo que ele falava assim, se eu fosse você, eu fazia isso assim, assado. Como eu não sou você, não faz, velho, porque vai ser ruim. Isso é muito bom para mim. Ele era muito sincerão. Bom, pelo menos ele tinha essa distinção, né? De tipo, se eu fosse você, mas não sou. Ele fala, como eu não sou, não faz. Não faz que não vai dar certo. A gente perde essa perspectiva do outro. Sim. Vamos ver a Lari aqui. Larissa colocou assim, como criar conexão com quem não está aberto para isso? É um desafio trabalhar com DI, diversidade e inclusão no mundo corporativo, por isso, pois nós estamos abertos para o processo empático, enquanto o outro lado não. Larissa, que pergunta. E agora? Quer começar? Não, quero ouvir. Eu acho, Larissa, que existem níveis de abertura. E talvez isso, como a gente tem muito claro, ainda mais você vai trabalhar, né, com diversidade e inclusão, você já tem mais ou menos onde gostaria de chegar. E acho que o primeiro passo é entender, sabe o novelo, então o durex, quando você está procurando, é achar onde está a pontinha. Sempre tem algum lugar. E que talvez dar alguns passos para trás. Tenho essa sensação. Todas as vezes que eu peguei grupos muito resistentes em trabalho corporativo, o que eu percebi foi dar alguns passos atrás, abre mão um pouquinho daquele... o que a gente chama de conteúdo, né? Para mim, tudo é conteúdo. Eu pisei aqui, é conteúdo. Ó. Meu quarto é conteúdo, né? A libelo ali, tudo isso é conteúdo. Forma é conteúdo, mas a impressão que eu tenho, e às vezes que eu fiz e que funcionou, foi dá um passo atrás na entrega de conteúdo e gasta energia na entrega de humanidade. Na hora que a gente começa a abrir a humanidade e brincar, essas pontinhas do novelo começam a aparecer, essa pontinha do durex começa a aparecer.
Pelo menos é o caminho que eu encontrei. E aí vai cada um com as suas cartas na manga. O brincar é uma coisa que eu faço compulsivamente. Então é o caminho que eu vou, porque é onde tá na minha praia, assim. Então, quando eu começo a brincar e trazer a humanidade, o povo esquece um pouco, a resistência vai baixando, e quando viu, já entrou na conversa. Aí já começou a conexão. Muito legal. Essa pergunta que a Larissa trouxe, assim, a gente ouve muito nos trabalhos em geral de diversidade e inclusão, e quando a gente está falando de empatia, sempre tem, né? Mas poxa, eu tento, e o outro, né? Então, assim, acho que é um grande desafio, porque é o desafio das relações humanas, e eu gosto quando você traz esse olhar, não sei se é paciente, né? Mas esse olhar genuíno de, puxa, eu tenho que me conectar com esse outro, né? Então, a nossa intenção nesse movimento empático, né, ela tem que prevalecer às resistências do ambiente, né? Então, encontrar essa pontinha aí do Durex, sem dúvida, é como que a gente faz isso, e muitas vezes é entendendo muito quem é esse outro, né? Então, às vezes, porque fala, principalmente em diversidade e inclusão, é muito fácil e muito legal falar para quem acredita, para quem pratica, para quem, né, está super comprado nos grupos, etc. Agora, você tem que convencer os demais gestores à contratação, sei lá, de pessoas com deficiência, ou seja lá qual for o que a gente está falando, esse que é o desafio. E aí, como é que eu me conecto? Como é que eu crio essa conexão com o outro? E aí, se a gente não entende esse outro, a gente não consegue criar essa linguagem comum, né? Porque eu vou continuar falando do meu jeito. Então, eu vou sempre bater na mesma tecla, dar a mesma mensagem, e o outro, consequentemente, ele não vai parear o Bluetooth, ele está em outro, né, em outra frequência, literalmente, que não vai ressoar para ele, né? Tem que achar esse caminho. Eu gosto de pensar assim, mas que dá um trabalho enorme, Larissa, não quero, né, desanimar, e acho que são gotinhas, né? Então, uma coisa é nesse encontro específico de conseguir mobilizar né, e acessar esse outro. Outra coisa são programas mais longos de como você implementa grandes mudanças ou mudanças estruturais para a diversidade e inclusão, por exemplo. Não sei, faz sentido? Você falou comigo ou com a Larissa? Com os dois. Acho que faz muito sentido, Fabi. E fui lembrando aqui de recursos, porque é isso que eu falei tem muito a ver com você achou que era um público e o público era mais resistente. Você encontrou. Tem outros que a resistência é prévia, né? Você já sabe. Você já foi brifado sobre a resistência. E nesses casos, o que eu faço que também funciona muito é jogar com história de vida. Na hora que você bota exercícios onde um começa a contar da história de vida para o outro, e começa a contar, sei lá, aí puxo história da infância, de que brincava, como que era a relação com o pai. Isso desarma, assim, todas as vezes que eu usei esse tipo de exercício, eu vi desarmar muita resistência, porque o outro deixa de ser um cargo e ele vira um ser humano. O outro deixa de ser o seu chefe, ou deixa de ser o cara do TI, e passa a ser a Fabi Gutierrez, passa a ser humano, assim. Então, essa coisa de trazer história de vida, eu já percebi que é uma forma de baixar, de você sair do papel um pouco e vir para... Oi! De dar a cara, né? Porque é onde a gente quer se conectar. Sim, sim. E acho que isso que você está trazendo é muito forte, e até hoje, num grupo de diversidade de manhã, a gente falou exatamente isso, né? Porque, principalmente com temas mais difíceis, né? E quando você tem que conectar esse outro com alguma mensagem que você já sabe que ele não está muito, né, naquela frequência, quando você traz essa humanidade, quando você nomeia uma coisa, por exemplo, dentro, né, e usando o exemplo da Larissa, falando de diversidade e inclusão, uma coisa é falar que, puxa, precisamos trabalhar diversidade e inclusão, precisamos, sei lá, respeitar, né, vou aproveitar o orgulho LGBT, respeitar LGBT e trazer mais para dentro, né, de casa, etc. E outra coisa, e saber que
é um grupo que sofre violência e que é minorizado, etc. E outra coisa é saber que o João que trabalha comigo, a história da Maria, que é trans, enfim, que aí eu personifico, né? Então, quando a gente trata de humano para humano, a gente está aproximando muito, assim, tudo isso. Então, eu gosto muito de pensar nisso, mas que é desafiador. Ó, vi uma pergunta ali da própria Carlotas e vou responder. A vulnerabilidade seria um plug para conexão? Acho totalmente. E, de novo, acho que o tempo inteiro a gente tem alguns conceitos, a própria empatia, que às vezes vem como uma coisa só, e a gente vem como um ponto, e para mim não é um ponto, é uma linha, sabe? Tem níveis. Então, a vulnerabilidade, você fala em vulnerabilidade, você pensa, vou chorar todas as minhas pitangas, contar todos os meus fracassos. E não, às vezes contar uma besteira que você gosta, sabe? Nossa, eu gosto muito de botar a televisão no mudo e ficar dublando os personagens. O simples fato de contar a particularidade, você está sendo vulnerável. E isso gera muita conexão. Eu abro, assim, acho que hoje em dia 100% das palestras e treinamentos, eu abro pedindo a galera para contar coisas inúteis que faz muito bem. Porque aquilo ali, quando você vê, o pessoal não quer parar mais. Você entra num Zoom ali com 50 pessoas, no começo tem 50 pessoas e no final tem um bloco que a galera colou. Isso com vulnerabilidades desse tamanho, né? Quando a gente pega história de vida, então tem vulnerabilidade com Vzinho, com Vzão, com V médio. Mas respondendo a Carlotas, para mim é total plug, é o Wi-Fi da conexão. Sensacional. Olha, isso já está ampliando toda a teoria do Bluetooth aí com todas as tecnologias possíveis. E sabe o que me fez pensar, Álvaro, que eu acho que você pode contar um pouco mais, não sei, imagino que todo mundo aqui te conheça de perto, conheça o teu trabalho, mas eu acho que talvez importante e ajuda a gente a lembrar, na verdade, de como exercitar essa empatia, mas eu acho que esse olhar do palhaço e o olhar da brincadeira, do brincar, ele traz muito esse espaço vulnerável aqui, que ele ajuda muito nessa conexão. Então, talvez contar um pouquinho como que é esse processo de se colocar vulnerável e como que essa ferramenta pode ser usada, do brincar, do palhaço, enfim. Massa. Vou contar um pouquinho como é o processo do palhaço. Eu não sei se porque o povo vê palhaço. Desde o Ronald McDonald é palhaço, o Bozo é palhaço, o Arreli é palhaço e o Tchaikovsky da Argentina é palhaço. Cada uma viagem completamente diferente da outra. Chaplin é palhaço. Então, entender mais ou menos do que se trata para a gente poder transpor aquilo que é do universo, porque senão eu vou precisar fazer curso de palhaço para entender. Não, vamos entender qual que é a lógica central ali e a gente hackeia isso para usar na vida. O palhaço, a grosso modo, quando você vai fazer um curso de palhaço, cada escola com suas particularidades, mas tem uma coisa meio comum que você entra em contato com a sua sombra, com o seu ridículo, né? No palhaço a gente chama de ridículo, a psicologia vai chamar de sombra. É aquela parte feia sua que você varreu para debaixo do tapete uma vida inteira, que você não quer ver. Então você entra em contato, você tira aquilo de debaixo do tapete, olha para o seu ridículo, reconhece e integra. Fala, caramba, essa parte ridícula, feia, falível, também é Álvaro. Isso também sou eu. Você pega o Dark Side of the Moon e bate uma lanterna nele. Então, a primeira coisa do palhaço, reconhecer, porque às vezes está tão escondido que você nem reconhece que você tem. Então, reconhecer sua sombra é de uma liberdade. Sim. Não estou falando que é suave, dói. Senão não estava guardado debaixo do tapete. Sim. Dói, mas aquilo te potencializa, porque você começa a descobrir que, caramba, eu sou falível. Se eu cair, eu levanto, porque eu vou cair. Sabe? Então, você se abre para o erro, porque você reconheceu a sua sombra, integrou, e no caso do palhaço, só para completar a lógica do palhaço, você reconhece aquilo, integra, e mais do que isso, você exagera o seu ridículo. Você bota no volume 10. Então,
o cara que é meio desligado, quando faz o curso do palhaço e descobre isso, ele é aquele palhaço que entra já em cena tropeçando, perdidão. O cara que é meio estressadinho é aquele palhaço que já chega brigando. Então você reconhece a sua sombra, integra ela e bota no volume 10. Vou te falar, conviver diariamente com essa sombra, digamos que não é a coisa mais simples do mundo, mas te dá uma força e te dá uma humanidade de reconhecer, acima de tudo, que toda dor é legítima. Para mim, ontem eu estava gravando o curso novo lá da Circuito Saber, que é o Bem-Star Wars, junto com a Lia, e o tema de ontem era exatamente isso, o que eu aprendi com o palhaço. Então, acho que uma das coisas que eu aprendi muito com o palhaço é respeitar a dor. Eu desenvolvi um profundo respeito pela dor. E aí, entender que não tem dor maior e dor menor. A gente não consegue dosar a dor do outro. Sabe, a mulher que fez chapinha e sai correndo porque vai chover, aquilo, se ela está sofrendo com aquilo, é legítimo. Eu não consigo dosar se aquilo dói mais do que alguém que perdeu um pai ou que alguém que levou um escorregão e caiu com a cara no asfalto. Então, acho que se tem uma coisa que o palhaço te mostra é, primeiro, você tem sombra e da mesma forma que você tem, o outro tem. Olhar para a sombra te vulnerabiliza e te dá força para falar, opa, legal, não preciso ser o perfeitão. Então, massa. Dá para a gente conversar, dá para a gente errar. Igual aqui fizeram umas perguntas aqui que eram uma sinuca de bico e dá para a gente falar, não sei, mas vou investigar. Isso humaniza. E quando a gente vulnerabiliza e humaniza, a galera gruda. Você gera conexão. Volta pro plug lá, pro Wi-Fi, que acho que foi a Edith que falou, que alguém falou ali, que a Carlotas falou. Entende? Vai pro Wi-Fi. Então, para mim, assim, resumindo, o que o palhaço traz sobre conexão e sobre empatia? Primeiro, você se conecta com você mesmo e reconhece que você é mais feio, em teoria, mais feio do que você achava que era. E, consequentemente, mais humano. E por esse processo, você aprende a respeitar a sua dor, os seus limites e a dor do outro. E aí, para mim, essa é a chave da empatia. Eu não preciso sentir a dor do outro, porque eu não sou capaz de sentir a dor do outro. Mas eu preciso reconhecer que existe uma dor ali e saber que se tem uma dor, opa, vamos com calma. Essa é o meu olhar. Lindo o seu olhar, amei, muito sentido, para mim faz todo sentido. O pessoal aí se manifeste, pode mandar pergunta difícil que ele responde, mas para mim faz muito sentido. Sabe que ontem eu estava ouvindo, não me lembro exatamente o que, se era um podcast, eu acho que era um podcast, mas não vou fazer merchandising errado aqui, né, depois eu investigo e conto, mas que falava muito, né, de quando a gente, o que irrita no outro, a gente pode investigar que é a nossa sombra, que aquilo que incomoda a gente, né? Então, acho que por isso que esse processo empático, ele é muito difícil, mas ao mesmo tempo, para mim, assim, ele é fascinante, porque eu só consigo fazer essa conexão e olhar para o outro e exercitar minha empatia, porque eu tenho que olhar para mim antes. Porque senão eu não consigo, né, me colocar nesse lugar vulnerável, não consigo reconhecer os meus erros, não vou ser tolerante para o que o outro está sentindo, vou começar a julgar a dor que ele sente, né, então se é mais ou menos que a minha, e inevitavelmente, né, nesses momentos de maior conflito, que é onde é mais desafiador ser empático, em geral é onde eu encontro o que aquilo, onde que está a minha sombra, ou que está alguma coisa que me faz muita diferença. Total isso. Tava pensando, você falando, eu fui pensando de novo sobre isso, os níveis, né, que tem dessa questão da empatia. Eu acho que o primeiro nível, talvez, é aquele, ainda está no mental. Assim, eu preciso ser empático. Então, acho que o primeiro nível pega aqui, sabe? Você entende. Mas não necessariamente você introjetou, aquilo não está fazendo sentido ainda no seu corpo, mas você entendeu que, putz, é legal ser empático. Não é legal zoar o outro, mas porque você entendeu mentalmente. Em algum momento, e aí, para mim, em algum momento mesmo, você vai fazendo, sabe aquele papo acho que é a Amy Cuddy fala, né? Fake it till you make it till... Não, qual é? Fake it till you make it.
né? Você vai fazendo até que a coisa fica verdadeira. Chega uma hora que você tem uma sacada, e aí desce do mental, vai fazendo download, e vem para as emoções, e vem para o corpo. E aí aquilo faz muito sentido. Eu um dia desse tive uma epifania meditando, grande epifania, né? Eu meditando, eu me liguei que, na verdade, é tudo um tecido só. E aí, nesse dia, a empatia, anos trabalhando com empatia, buscando empatia. Esse dia, eu tô falando assim, há um mês atrás, a empatia eu senti ela fazendo download no meu corpo, assim, eu entendendo que, como a gente é um tecido só, eu bater no outro, eu tô batendo em mim. A hora que você entende isso, que maltratar o outro, no fundo, você tá se maltratando, só que não é um entendimento aqui, é um entendimento... Eu consegui entender meditando, cada um encontra um caminho para entender isso. Mas ali, naquele momento, a empatia fez um sentido... Ela ganhou um E maiúsculo, sabe? Virou uma empatia com E maiúsculo. Bom, não sei onde isso chega. Não, mas eu adorei, porque eu acho que passa por isso, assim... você estuda, você pensa, você filosofa pelas coisas, assim, mas acho que, né, esse fazer se entender aqui, né, é outro nível de entendimento, né? Então, quando você pode repetir um conceito 1000 vezes, dar 1000 palestras, mas eu acho que enquanto não tem essa coerência interna, assim... E eu acho que todos são fundamentais, né? Eu só, em algum momento, eu entendi aqui, porque antes eu entendi a ideia aqui. Então, não importa muito... Acho que o que importa é estar em movimento, mais do que em qual nível você está de empatia. Sei lá, bicho. Vamos olhar e entender como eu dou um passo a mais? Acho que esse é o rolê. Não tem esse nível é bom e esse é ruim. Tem em qual nível eu tô. Dá para dar um passo a mais? Entendendo que é uma coisa, é um gerúndio. Para mim, a empatia é gerúndio, sabe? Você está empatizando sempre. Eternamente. Não, né? Ela não tem fim. Não é tipo, putz, eu sou um... Mesmo porque... né? Porque o cara que pratica empatia é o que? Um empata? Eu sou um empata. Fica até feio, né? Então eu acho que é entender que, assim como o palhaço também, não existe... Olha, eu tenho muitos amigos palhaços, não tem um que acha que tá pronto, sabe? Já entendi o palhaço, eu sou o palhaço, tá... Palhaço também é gerúndio, o tempo inteiro porque é um trabalho de desconstrução. Empatia, para mim, é trabalho de desconstrução, mais do que construção. É ir abrindo para trocar, né? Posso falar que eu engatei agora, o download veio. Esses dias, eu estudo Cabala. E o Pipo, que é o professor nosso de Cabala, ele falou que existe basicamente 3 formas de você acessar o amor. E nessa sequência. A primeira delas é dar. A forma mais básica de acessar o amor é dar. Dar para o outro. Dar, entregar. A segunda, que é mais difícil que a primeira, é receber. E olha que legal, receber é mais difícil que dar, porque você se obriga a abrir mão, você tem que abrir espaço, você tem que soltar para você poder receber. E a terceira, e para mim a empatia para mim ela se localiza nessa terceira, é a troca, é o momento de troca onde é o dar e receber em movimento, é a hora que o dar e receber vira GIF, sabe? É o compartilhar. É o terceiro. Então, dar, receber e compartilhar. A hora que você bota isso em movimento, isso para mim é empatia. Uou! É uma dança. Sim. Ficou viajandão ou ficou bom? Não, ficou ótimo, adorei. E eu acho que ele é um processo que não termina nunca, porque, na verdade, assim como o palhaço, são as relações, né? E aí... hoje você tá, amanhã você não tá, e tá feliz, tá triste, e o ambiente choveu, não choveu, e as relações mudam, as pessoas mudam, o contexto muda, então acho que por isso que não tem fim essa prática, né? Não adianta falar, putz, eu sou super empático, meu match empático com o Álvaro tá terminado aqui. Não, porque aí amanhã, sei lá, pisei na bola, amanhã aconteceu alguma coisa, enfim, né? Então eu gosto de pensar nesse gerúndio que você trouxe nesse sentido, porque
acordou virado, sei lá, né? E é isso, eu acho que o que torna mais desafiante as relações é justamente isso, né? Porque não tem uma receita. Não adianta a gente falou aqui de um monte de coisa sobre empatia e o que pode ajudar a conexão e desconexão, mas de verdade que vai funcionar hoje com tal pessoa, amanhã não vai funcionar, depois volta a funcionar com uma outra pessoa. É o método emergente, Fabi, sabe o Dave Snowden, que fala da complexidade. Sim. Então, a empatia é da alçada da complexidade, né? Ele fala que na complexidade, a única certeza, num sistema complexo, a única certeza que a gente tem é que qualquer intervenção feita num sistema complexo vai gerar um resultado que a gente não faz ideia do que é. Sim. Lidar com pessoas, relacionamento é complexo. Ou seja, a única certeza é que se eu chegar para você e falar uma coisa, eu não sei o que isso vai gerar em você. Sim. Então, o que ele sugere ele fala que a melhor forma de lidar com um sistema complexo é um método emergente. Ele fala, faça pequenas intervenções, pontos de acupuntura, onde eu fiz uma pequena intervenção, vai emergir alguma coisa, em cima disso que emergiu, eu faço uma nova intervenção, que vai emergir uma nova, e assim vai. Então, acho que se tem alguma receita de bolo para empatia e para ser emergente, a receita de bolo esteja presente. Sim. A presença é o que possibilita a gente fazer uma pequena intervenção, observar o que emerge e, em cima daquilo, ter escuta para reagir da melhor forma, observando para que lado o vento está soprando. E você trazendo isso, me vem muito, né, a presença e disponibilidade, né, o quão é difícil, por 1000 razões, estar presente, estar disponível para o outro, ou estar disponível para as relações, né? O quanto isso demanda da gente. Sim. Olha que louco, hein? Hoje eu tô todo das cavalas. O Newton Bonder, ele fala, ele fala, onde tem paradoxo, tem inteligência com I maiúsculo. E para mim, isso que você falou é um grande paradoxo, porque tem uma demanda para estar presente, é um gasto de energia, para você estar focado, para você estar... A partir da hora que você consegue estar presente, é um dínamo, né? Essa energia vai voltando para você. Sim. Então é muito louco, porque tem um esforço, não é assim, putz, tô presente. Ainda mais nos dias de hoje, ó, quando você vê, você está aqui no celular, você está menino chamando, está trabalhando em home office, o cachorro passa... Mas a hora que você consegue estar presente, você fez todo esse esforço, para mim é tipo cruzar a arrebentação. Sim. Passou a arrebentação e essa energia começa a voltar. Quantas vezes, não foi uma, não foi duas, de eu estar mal antes do show, assim, tá acabado, tá exausto, e sair do show com mais energia do que eu entrei, porque dependendo do show, tem show que eu faço que se não tiver presente, o jacaré me come, cara. Não acontece. Né? Então... O fato de estar presente, ele te retroalimenta. Embora você gaste energia para chegar nele. É uma viagem. Paradoxo. Nosso amigo Newton Bonder, inteligência com I maiúsculo. Muito bom, muito bom. Vamos ver aqui se tem mais pergunta aqui para você. Tem um comentário da Carla Winter. Adorei o exemplo da chapinha na chuva. Toda dor tem um motivo, uma história. Ter empatia pela chapinha é ter empatia pela história da pessoa. Super concordo, lindo, Carla. Isso, lindo, Carla. E aí a Edith trouxe quando todos os corpos estão conectados com um único sentir. Ai, que lindo. A Edith é bastante profunda, ela consegue resumir em umas frases assim, né, bem curtinha e bem certeira. Sim. A Elô trouxe essa vulnerabilidade por estarmos todos num caminho de aprendizado eterno, cada um no seu passo e se aprofundando na sua área de interesse, mas todos no meio do percurso. Ao meu ver, não existe um fim disso, o aprendizado é infinito. Pois é, também acho. E aí o Ale falou para eu entrevistar o Pipo. Vou entrevistar, hein? Você acha que rola? O Pipo é demais, hein? Pipo é demais. Tenho cabalista de mão cheia. Essa é a pergunta. Eu tenho competência para entrevistar ele? Tem, Fabi, tem. E aí ele traz, se você parar, que você estava falando, né, desse looping, se você parar,
a onda leva para a areia rapidinho. E aí ele me fez pensar, né, assim, o quanto a gente, não só essa energia inicial de estar disponível e estar presente, mas que é uma constante, né? Se a gente, nas relações como um todo, se a gente descuida um pouquinho, parece que volta lá para a areia e começa tudo de novo. Para mim vem muito a imagem do cachorrão bravo que você bota para... Sabe, eu quando era criança tinha muito medo de cachorro. O cachorrão bravo você botou para fora e fechou a porta do quintal, só que ela não tem tranca. E se você, então, se você não está ali vigiando, se você soltou, o cachorro entra de novo, cara. Para mim, a empatia, a presença, todas essas coisas é uma vigilância eterna. O que acontece é que com o exercício, essa vigilância vai ficando cada vez mais suave. Você vai conseguindo cada vez mais lidar com isso no Aikido em vez de lidar no boxe. Cheio das metáforas, eu adoro. Hoje eu tô Rubem Alves. Rubem Alves que gosta disso, né? Pega 2 exemplos, sei lá, o boxe e o Aikido. Na vida as pessoas os alunos são como boxe, entram em conflitos e um machuca o outro. Devemos ser como o Aikido, usar a força do inimigo para derrubar ele mesmo. Não é muito Rubem Alves? Eu amo, não estou falando mal dele, eu amo. Você está muito sensacional, está didático, está ótimo. Bom, a Carla é a rainha do cronômetro, né? Ela sempre acaba com o nosso papo, ela já anunciou que daqui a pouco a gente tem que encerrar. E aí eu queria aproveitar esse finalzinho, para abrir para o pessoal, quem tiver mais questões, aproveitem, mandem ou comentários, e queria que você falasse um pouquinho das práticas, como que a gente pratica esse pareamento de Bluetooth, a conexão, o que a gente pode fazer? A gente falou um pouquinho de presença, o que mais? Olha, prática básica, essa dá para fazer em qualquer lugar, vai entrar numa reunião, vai entrar vai dar uma palestra, vai fechar um negócio, vai entrar no Zoom, dá uma escaneada, a gente pode fazer até aqui agora, se quiser. Ó, fecha os olhos, Fabi, dá uma respirada, ó, e percebe, primeiro os pensamentos, dá uma sacada no fluxo de pensamento que está vindo, se está do jeito que você gostaria, o pessoal que está em casa pode fazer também, está na velocidade que você gostaria, se não está, dá uma respirada. O simples fato de observar e respirar já bota a gente em outro lugar. Ó, e desce para o peito e observa o que você está sentindo nesse momento. Né? E a gente tem um vocabulário meio pobre para sentimentos, para emoções, não sabe o que é um, o que é outro. Não importa. Tenta ver o que está sentindo. Na dúvida, usa divertidamente. Alegria, tristeza, medo, nojinho. O que está sentindo? E dá mais uma respirada. Ó, como está meus sentimentos aqui agora? E vai para o corpo. Ó. Como é que está seu corpo nesse momento? Está tenso, está em estado de prontidão, está mais relax do que gostaria, e faz pequenos ajustes, uma respirada, ó, e abre os olhos, quando quiser, pode abrir os olhos. E observa a diferença de presença. Pois é, devia ter começado a live fazendo isso. Perguntando. Mas observa que todo aquele ruído, porque a nossa cabeça é muito ruidosa, já diminuiu. Ó. O meu fluxo de fala está outro, mudou. Então, isso eu fiz aqui mais lento, de forma didática, para poder fazer, para a galera aprender a fazer em casa. Mas isso você faz em 2 segundos. Você entra no banheiro, ele faz, dá uma pareada de Bluetooth, encaixa em você mesmo. Essa é uma, hein? Dá tempo de dar mais 2 dicas? Essa é uma. A segunda... Legal, parei comigo mesmo, como eu parei com o outro. Então, ó, nesse exato momento, ó, eu me conecto. O que tem nesse espaço invisível da relação? Me conecto com a Fabi. Olhando ali para a Fabi, que é uma pessoa que eu já conheço, vem um monte de repertório junto. Ó. Vem que ela gosta de meme, que ela tem um senso de humor, empatia, vem trocadilhos, vem um monte de coisa. Fez o meu curso. Tudo isso é repertório. O mantra que fica aqui, sempre, isso com toda pessoa que eu encontro, se eu fosse puxar assunto, por onde eu começaria?
como eu inspiro essa pessoa. Se a gente tem isso como mantra, cara, fica mais fácil de encontrar a pontinha do Rex. Eu olho isso para a Fabi. Vocês que estão em casa podem fazer, ó, conecta com a Fabi. Agora, conecta com a Franciele, por exemplo. Ó, que já é outra coisa. Eu não conhecia a Franciele, acabei de conhecer. Sei que ela fala Libras. Tô vendo ela tá de preto no fundo preto, me lembra a capa dos Beatles. Vai vindo um monte de outras informações. E, de novo, o mantra. Se eu fosse puxar assunto com ela, por onde eu começaria? Como eu inspiro a Franciele? Percebe que ali a gente já pareou a primeira pessoa, pareamos a segunda pessoa, que é o nós, esse espaço invisível da relação. Terceira pessoa, que o tempo já está, estamos no último minuto. Observem onde vocês estão. Tira o olho do computador agora, do celular, e observa onde você está. Possivelmente na sua casa. Na sua casa, você pareia o Bluetooth de um jeito. Tem um jeito de falar, tem um, né, ó. Eu tô de roupa, mas tô descalço, porque eu tô na minha casa. Esse é um sistema. Agora volta para o computador, é outro sistema. Aqui na live eu falo de um jeito, tem gente assistindo. É diferente, se não tivesse gente assistindo, o papo era outro. Se tem gente assistindo, tem um cuidado para que o outro entenda. Ou seja, só aqui em 5 minutos, ó, primeiro, então vou repassar. Primeira pessoa, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, como está meu corpo. Segunda pessoa, a relação, o que existe nesse espaço invisível entre eu e o outro, e que é diferente o espaço entre eu e a Fabi e entre eu e a Franciele. Completamente diferente. Terceira pessoa, o ambiente, o sistema. Estou dentro do sistema Minha Casa, dentro do sistema YouTube, no sistema live, no sistema falando sobre empatia. A hora que eu percebo isso tudo, eu consigo estar presente, e a chance de eu encontrar pontas de Durex é muito maior. Uau! Arrasou demais. E quem não fez o curso dele, super recomendo, que é incrível. Mas assim, ó, eu falei para todo mundo durante, sei lá, 3 meses eu ficava repetindo o seu curso, cara, maravilhoso, contando todos os detalhes, que acho que faz muito sentido para a gente que pratica empatia e que tem todos esses desafios no dia a dia, porque é isso, né? Não, foi o que você falou, não para nunca, e a gente precisa realmente estar com esse mecanismo sempre atento e arranjando novas portinhas para acessar outras pessoas e testando, né? Porque o que a gente aprende, o que eu testo no meu núcleo, fica gasto. Eu preciso de mais repertório, eu preciso ter mais ideias para conseguir manter isso. Olha lá, a Mônica falou aqui também que fez, o Ale também fez, não fez? O Ale também, Jungerman, fez. Vai ser relançado, acho que agora em julho ou agosto. A gente relança o Pariano Bluetooth e estamos preparando o Bem-Estar Wars, junto com a Lia Mara Rossi, que é uma neurocientista ninja, e é entender quais os caminhos para a gente ter bem. A única guerra que vale a pena travar é a guerra do bem-estar. Como a gente faz para ter bem-estar? E a conexão e a empatia é uma chave para isso. Muito bem. Então, aguardem, fiquem ligados no @AlvaroLages, no Instagram, é isso? @AlvaroLages, isso mesmo. Muito bem. Alvinho, muito obrigada por hoje, pela eu que agradeço, Fabi. Pelo papo. Para mim Adorei. De novo, né? Falei com todo o coração que corri o risco de ficar tietando você no papo, mas eu gosto muito da tua simplicidade, da forma como você traz as coisas, os insights, enfim, o conjunto da obra. E aí acho que a gente podia encerrar, então, uma música, né? Do jeito que a gente abriu, a gente encerra. O que você acha? Claro! Eu tô falando com você aqui pensando no que eu toco. Geralmente, eu gosto de encerrar tocando com a galera digitando e eu vou compondo em tempo real. No StreamYard, que o pessoal não sabe que eles estão assistindo no YouTube, eles vão digitar e vai chegar aqui com um Delta T, não vai surtir o efeito desejado. Tô pensando na música que... Pode falar. Não, eu ia falar que você pode pegar alguma coisa das falas que já foram, por exemplo. Eu pensei uma. Não tem... eu sou tetracampeão mundial de marchinha, Fabi. Que eu falo mundial só para parecer mais chique. Na verdade, é tipo Miss Universo.
Só tem na Tipo Terra. Miss Né? Universo. Só tem na Terra. E essa é a música para gerar empatia em quem tem filho. Tá? É sensacional. Eu tenho 3, eu fiz essa música quando a minha esposa, na época, né, agora eu não tenho mais esposa, minha esposa na época engravidou do 3º, eu fiz essa música para ela, que é assim, ó. Minha mulher engravidou de novo, tamo no 3º filho, acabou a mordomia. A voz de Deus é a voz do povo, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é vasectomia. Tô numa fria, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é vasectomia. Tô numa fria, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é vasectomia. Antigamente ela tinha medo de não ter filho, de ficar para a titia. Rezei pra Santo Antônio, furo um fomo todo dia. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é vasectomia. Tô numa fria, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é vasectomia. Tô numa fria, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é vasectomia. Ai, como diz o doutor, é bola pra frente. Muito bem, Fran, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada.